Meu nome é Michelle. Eu sou uma mulher comum, vinda de uma cidadezinha rural em Ohio, onde os campos se estendem a perder de vista e a vida de todo mundo é assunto de todos. A maior parte da minha vida, eu me contentei em ser parte da paisagem, cabelo castanho sem graça, altura mediana, nada em mim que chamasse atenção. Na infância, eu era a criança que preferia desenhar no meu caderno a tentar ser popular. Minha família não tinha muito. Nós vivíamos com o salário do meu pai, que era mecânico, e os trocados que minha mãe ganhava trabalhando meio período na lanchonete. Ver a luta deles para pagar as contas me ensinou a valorizar a estabilidade, algo que fosse firme e seguro. Depois da faculdade, me mudei para Columbus e consegui um emprego em uma seguradora, onde passava os dias fazendo cálculos em um cubículo. Não era uma vida glamourosa, mas era segura. E segurança era tudo o que eu sempre quis. Mas, ao chegar aos 30 anos, essa segurança começou a parecer uma jaula. Quando vi a minha irmã mais velha, ainda solteira e morando sozinha na nossa cidade, um medo terrível me consumia. Eu temia acabar igual, sozinha, esquecida, jamais sendo a primeira opção de alguém. Eu nunca fui a mulher que os homens notavam. Era a Michelle previsível, a confiável, que não virava cabeças. Os poucos encontros que tive se esvaíram rapidamente, e comecei a pensar que talvez eu tivesse perdido minha chance no amor, que estaria condenada a assistir comédias românticas sozinha para sempre. Essa solidão me corroía por dentro. Então, em uma noite, depois de café demais e sono de menos, fiz algo impensado, criei um perfil em um aplicativo de namoro. Foi assim que conheci Alex. Ele era o oposto de mim, alto, bonito, com um sorriso capaz de te convencer a comprar a lua. 2 anos mais novo que eu, ele trabalhava com vendas em uma grande empresa de Columbus. Sempre bem vestido e com uma piada na ponta da língua. Quando o perfil dele apareceu, pensei, não é possível que um cara desse se interesse por mim. Mas ele foi o primeiro a me mandar uma mensagem, e logo estávamos trocando mensagens a qualquer hora, ele me chamando de maravilhosa de um jeito que fazia minhas bochechas corarem. Eu me apaixonei perdidamente. Antes que me desse conta, já estávamos planejando o casamento. Michelle, você merece ser a protagonista, ele disse, seus olhos brilhando com aquele encanto que eu não conseguia resistir, quando ele insistiu que a cerimônia fosse na minha cidade. Eu achei a coisa mais linda do mundo, me imaginando entrando na igreja rodeada por pessoas que me conheciam desde a infância. Como a minha cidade era bem no interior, a maioria dos amigos de Alex não pôde ir. Então ele só convidou alguns mais próximos. Eu não me importei. Eu estava feliz em ter meus próprios amigos lá, enchendo os bancos com rostos familiares. Alex se inclinava para perto e sussurrava, se a Michelle está feliz, eu estou feliz. E eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Meu coração transbordava de alegria, pensando que finalmente tinha encontrado alguém que me enxergava de verdade. Olhando para trás, vejo como eu estava cega. Eu não conhecia o Alex de verdade. Não naquele momento. Eu estava tão envolvida com o conto de fadas, tão grata por um cara como ele ter escolhido uma mulher como eu. Na nossa festa de casamento, dançando debaixo das luzes penduradas em um celeiro emprestado, senti que finalmente tinha superado a solidão. Mas a vida tem um jeito cruel de te tirar o chão quando você menos espera, e a minha estava prestes a desabar. Uma noite, depois de um dia exaustivo na seguradora, me arrastei para o nosso apartamento em Columbus, com os ombros doendo de horas debruçadas sobre planilhas. Eu esperava encontrar Alex no trabalho ou talvez fora, buscando algo para o jantar. Mas lá estava ele, jogado no sofá, com um controle na mão, a TV explodindo com um jogo de corrida. E aí, gata, ele disse, com os olhos vidrados na tela. Pensei que ele tinha saído mais cedo, então comecei a picar os vegetais para o jantar, com a minha faca deslizando em um ritmo constante. Foi quando ele soltou a bomba, com a maior naturalidade. A propósito, eu pedi demissão. Quase cortei meu dedo. Você pediu o quê? Sem falar comigo, minha voz tremia, metade de choque, metade pela sensação de ter sido passada para trás. Alex nem olhou para cima. Não é grande coisa, Michelle. Sou adulto.
Tomo minhas próprias decisões. Eu fiquei ali, com a faca parada no ar. Claro que ele podia fazer as próprias escolhas, mas éramos casados. Isso não significava que deveríamos tomar decisões assim juntos? Insisti, com o coração acelerado. Por que você saiu? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Meu chefe era um idiota, ele respondeu, com os polegares esmagando o controle. Tem coisa melhor por aí. Melhor onde? Eu quis gritar. Em vez disso, perguntei, tipo o quê? Ele deu de ombros. Eu vou me virar. Poxa, Michelle, você está parecendo minha mãe. Casar com uma mulher mais velha é exaustivo. Aquele comentário sobre a minha idade foi como um tapa. Não era a primeira vez que ele usava isso contra mim. Sempre que eu o confrontava, ele sorria de lado e dizia, você tem sorte de um cara como eu ter te escolhido. A maioria das mulheres da sua idade não tem essa chance. Eu me forçava a engolir a raiva, porque uma parte de mim, a parte que ainda se sentia Michelle sem graça e indesejada, acreditava nele. Mas aquilo não era só sobre sentimentos feridos. Nossa vida estava prestes a ruir. Alex, nós estamos mandando dinheiro para os seus pais, eu falei, tentando manter a voz firme. O aluguel do apartamento deles é uma loucura. Meu salário não dá para cobrir o nosso e o deles. Os pais dele tinham largado os empregos logo depois que nos casamos, alegando que estavam cansados demais para continuar. No começo, eu não os julguei. Pensei, viva a vida, sabe? Mas então eles apareceram na nossa porta pedindo ajuda com o aluguel e as contas. Eles moravam em um condomínio chique, com 4 quartos, perto do centro de Columbus. O tipo de lugar que gritava dinheiro que a gente não tinha. Alex nem piscou. A Michelle resolve, ele disse a eles, como se não fosse nada. Eu não concordava com aquilo, mas aceitei para não parecer insensível. Agora, com Alex desempregado, eu via as contas desmoronando. E o aluguel dos seus pais? Perguntei, picando os vegetais com mais força, a frustração escoando pela lâmina. Alex estalou a língua, irritado. Você cuida disso, Michelle. Somos uma equipe, não somos. Eu assumo quando encontrar algo melhor. Depois, ele aumentou o volume do jogo. A conversa estava encerrada. Eu fiquei ali, olhando para as costas da cabeça dele, sentindo como se tivesse levado um soco. Meu salário era bom, mas não o suficiente para sustentar 2 casas, ainda mais com aquele aluguel altíssimo. Já estávamos mexendo nas nossas economias, dinheiro que eu tinha guardado com tanto cuidado ao longo de anos de planejamento. E Alex? Ele não levantava um dedo para ajudar em casa, não cozinhava, não limpava. Apenas ficava jogando ou sumia, usando o dinheiro da nossa conta conjunta para sabe-se lá o quê. Naquela noite, eu deitei na cama sem conseguir dormir, com o peso de tudo me esmagando o peito. Eu sempre quis estabilidade, mas agora estava carregando todo o fardo enquanto Alex agia como se eu lhe devesse. Uma parte de mim queria ir embora, deixá-lo e seus pais se virarem. Mas a ideia de estar sozinha de novo, de enfrentar aquele futuro vazio que eu temia há tanto tempo, me mantinha paralisada. Então, fiz o que sempre fiz, continuei em frente. Comecei a pegar trabalhos de design gráfico como freelancer depois do expediente, virando noites para criar logotipos e cartazes, qualquer coisa para nos manter à tona. Enquanto isso, a procura de emprego de Alex não existia. Eu o pegava saindo de fininho com o meu cartão de débito, dizendo que precisava relaxar em algum cassino no centro da cidade. Meu amor por ele estava se desfiando, fio por fio, mas eu não estava pronta para desistir. Ainda não. Os meses se arrastaram, e nosso apartamento se tornou mais uma prisão do que um lar. Meus dias se resumiam a uma rotina brutal, 9 horas na seguradora, seguidas por noites debruçadas sobre meu laptop, desenhando para clientes que eu encontrava online. Meus olhos ardiam da luz da tela, meus dedos doíam de tanto desenhar, mas cada dólar extra era para manter a gente e os pais de Alex. Ele, por outro lado, era um fantasma no nosso casamento. Dormia até o meio-dia,
jogava o dia todo ou sumia para o cassino com o dinheiro que eu ganhava. Quando eu perguntava sobre a busca por emprego, ele reagia de forma agressiva: estou trabalhando nisso. Para de encher o saco. Você tem sorte de ter um cara como eu. Sempre a mesma frase, como se eu devesse ser grata pela sua presença enquanto ele me sangrava. Os pais dele não ajudavam. Ligavam, com suas vozes ríspidas, reclamando que o dinheiro que mandávamos não era o suficiente. Michele, você não é mais tão jovem, a mãe dele disse uma vez, com a voz cheia de julgamento. Não deveria estar ganhando mais a essa altura? O Alex nos sustentava muito bem. Eu queria gritar que Alex não estava sustentando ninguém, que era eu quem estava afundando sob o peso das expectativas deles. Em vez disso, murmurava desculpas e prometia mandar mais, com o estômago contorcendo de ressentimento. Eu cresci vendo meus pais lutarem para sobreviver, então sabia como fazer o dinheiro render. Mas isso era diferente. Eu estava jogando tudo em um buraco negro, e ninguém parecia se importar. O pior era como Alex me fazia sentir pequena, insignificante, como se eu não fosse nada sem ele. Você já passou dos 30, Michele, ele dizia, com um sorriso de escárnio. Quem mais vai querer você? Essas palavras me atingiam fundo, ativando aquele velho medo de acabar sozinha, igual a minha irmã, que me mandava mensagens sobre suas noites tranquilas, tendo apenas o gato como companhia. Eu ficava acordada, imaginando se o divórcio era a resposta, sonhando com uma vida livre do peso de Alex. Mas então, eu me via sozinha em um apartamento minúsculo, sem ninguém para compartilhar meus dias, e o medo me paralisava. E se essa fosse a minha única chance de amar? E se eu o deixasse e ficasse sem nada? Eu seguia em frente, pegando mais trabalhos como freelancer, com as mãos tremendo de exaustão enquanto equilibrava os prazos. Alex não percebia. Ele pedia um trocado para o cassino, dizendo que era seu jeito de relaxar. Eu lhe entregava o dinheiro, me odiando por isso, mas cansada demais para lutar. O que eu sentia por ele não era mais amor. Era um hábito, um desespero, uma recusa em admitir que eu tinha cometido um erro. Eu olhava para as fotos do nosso casamento, para meu rosto sorrindo debaixo das luzes do celeiro, e me perguntava onde aquela Michele tinha ido. A que acreditava em contos de fadas, que pensava que Alex enxergava o seu valor. Agora, eu era apenas um salário, um meio para um fim. E o peso dessa verdade estava me destruindo. Uma noite, exausta do trabalho, parei em um supermercado em Columbus para comprar mantimentos. Meu carrinho já estava meio cheio de massas baratas e feijão enlatado quando uma voz me tirou do meu torpor: Michele. Ei, sou eu. Me virei para ver um homem de terno impecável, com um sorriso caloroso que eu vagamente reconheci. Sou Felipe. Nos conhecemos no seu casamento, amigo do Alex. Foi aí que a ficha caiu. Felipe, um dos poucos caras que Alex convidou para nossa cerimônia. Não o reconheci fora das roupas de casamento, mas seus olhos gentis trouxeram a memória de volta. Desculpe, Felipe. Faz tempo, eu disse, meio sem graça. Ele minimizou, jogando um pão no carrinho dele. Sem problemas. Só queria saber como você está. O tom dele era suave, como se soubesse de algo que eu não sabia. Dei de ombros, forçando um sorriso. Ah, sabe como é, na mesma. O Alex está desempregado. O rosto de Felipe ficou sério, e ele baixou a voz. Olha, Michele, eu não falo mais com o Alex. Faz um bom tempo. Eu pisquei, confusa. O quê? Por quê? Ele hesitou e então soltou tudo. Alex não era quem eu pensava. Na época da faculdade, Alex tinha um problema com jogos de azar, gastando todo o dinheiro nas máquinas e pegando empréstimos de amigos como Felipe sem nunca pagar de volta. Felipe continuou amigo porque eles trabalhavam juntos. Mas quando Alex foi demitido, não pediu demissão, foi demitido, por faltar às reuniões de vendas para ir ao cassino. Felipe teve o suficiente. Ele me ligou depois que foi demitido, pedindo outro empréstimo, Felipe disse, balançando a cabeça. Eu cortei o contato de vez.
Eu fiquei parada, segurando o carrinho, com as luzes fluorescentes zumbindo acima de mim. Demitido. Alex tinha me dito que o chefe era o problema, que ele tinha saído por conta própria. Cada palavra que ele tinha me dito era uma mentira. As palavras de Felipe abriram uma rachadura dentro de mim. Todos aqueles meses de sorrisos de escárnio de Alex, suas farpas sobre "você tem sorte de eu te querer", as exigências de seus pais, tudo isso voltou de uma vez. E eu vi aquilo pelo que era, um golpe. Eu não era apenas uma esposa. Eu era um alvo. Minhas mãos tremiam enquanto eu agradecia Felipe, com a voz mal se mantendo firme. "Você não sabe o que isso significa", eu disse. Ele apenas assentiu, como se entendesse a tempestade que ele tinha desencadeado. Naquela noite, eu não consegui dormir. As mentiras de Alex se repetiam na minha cabeça, mas um novo sentimento surgiu, raiva, aguda e clara. Eu não era inútil. Eu não tive sorte por tê-lo. Eu tinha terminado de ser a máquina de fazer dinheiro dele. Mas eu sabia que Alex e seus pais não me soltariam facilmente. Eles me viam como bilhete para uma vida fácil. Eu precisava de um plano, algo mais inteligente do que simplesmente ir embora. Meus trabalhos de design gráfico estavam crescendo, trazendo um dinheiro extra. Eu abri uma conta bancária secreta, despejando cada centavo nela, longe do alcance de Alex. Eu ainda não sabia como usaria, mas, pela primeira vez em meses, senti uma faísca de controle. Eu não estava apenas sobrevivendo mais. Eu estava contra-atacando. Algumas semanas depois, fiz minha jogada. Cheguei em casa do trabalho, com o coração acelerado, mais firme, e coloquei meu celular na mesa da cozinha, com o aplicativo do banco aberto na nossa conta conjunta. "Alex", eu disse, com a voz calma. "Eu pedi demissão." Ele congelou, o controle escorregando de suas mãos, o jogo completamente esquecido. "O que diabos, Michelle? Você saiu? A gente já está quebrado." Eu virei o celular para ele, mostrando o saldo. Quase nada, drenado pelo aluguel dos pais dele e suas idas ao cassino. A gente estava sangrando dinheiro, eu falei, ecoando as próprias palavras dele. Eu preciso de um tempo. Não é normal os cônjuges se apoiarem. Chegou a sua vez de segurar as pontas. O rosto dele ficou pálido, com o pânico começando a tomar conta. Como vamos viver? Eu tenho empréstimos, Michelle. Você precisa voltar a trabalhar para ontem. Eu apenas dei de ombros, com o coração em disparada, mas minha determinação inabalável. Não é meu problema, Alex. Ele ligou para os pais em pânico, e em poucas horas eles invadiram o nosso apartamento, revirando as gavetas, convencidos de que eu estava escondendo dinheiro. Onde está o dinheiro? A mãe dele exigiu, com os olhos furiosos. Eu mostrei a eles a conta vazia, com a voz firme. Não tem nada. Ah, e aquela retirada grande foi para pagar um empréstimo que Alex pegou de um amigo. Tive que pedir mais emprestado para cobrir. Alex explodiu. Quem você pagou? Por que agora? Eu olhei diretamente nos olhos dele. Felipe. Ele me contou sobre as suas dívidas, Alex. Eu fiz o que era certo. Os pais dele se viraram contra mim, e Alex gritou, "Vamos nos divorciar logo." Eles me arrastaram até o tribunal de Franklin County, pensando que iriam cortar laços com a sua fonte de dinheiro. Eu assinei os papéis, com as mãos firmes, enquanto Alex zombava. Que bom te ver pelas costas, Michelle. Cansei da sua versão velha e sem dinheiro. Eu saí do tribunal me sentindo livre e fui para uma cafeteria no centro, onde Felipe estava esperando. Funcionou, eu disse, me sentando na cabine. O divórcio foi concluído. Ele sorriu, aliviado. Eu estava preocupado que eles dificultassem. Dei uma risada de verdade pela primeira vez em meses. Então, eu lhe contei a verdade. Era tudo um plano. Eu estava guardando o dinheiro dos meus trabalhos como freelancer em uma conta secreta por semanas, construindo uma reserva que Alex e seus pais não tinham ideia. Eu paguei a Felipe o dinheiro que Alex devia a ele,
e mais um extra para que a minha conta conjunta parecesse vazia. Felipe deslizou o envelope sobre a mesa. O dinheiro extra que eu tinha lhe dado. Isso é seu, Michele, ele disse. Eu emprestei dinheiro ao Alex, não para você. Nunca esperei que fosse devolvido, mas você está começando de novo. Fique com ele. Tentei argumentar, mas Felipe não cedeu. Pegue, ele disse, sorrindo. Você mereceu um novo começo. Eu poderia ter chorado ali mesmo. Não apenas pelo dinheiro, mas pela gentileza dele, por ele me enxergar quando eu me sentia invisível. Ele tinha aberto meus olhos para as mentiras de Alex e colaborado com o meu plano, sem fazer perguntas. De lá, fui ao meu antigo escritório para pegar um cartão de banco que eu tinha deixado com minha chefe para me dar segurança, o que estava conectado à minha conta secreta. Meus colegas de trabalho, que tinham ouvido partes da minha história, me surpreenderam com um presente, um lindo vestido de verão e um par de sandálias, comprados em uma loja próxima. Você merece se sentir bem, minha chefe disse, com a voz embargada. Vá e encontre a sua felicidade, Michele. Sair de lá foi mais difícil do que eu esperava, mas era necessário. Alex sabia onde eu trabalhava, e eu não podia arriscar que ele aparecesse. Me mudei de volta para minha cidade natal em Ohio, com meus materiais de trabalho enfiados em uma bolsa que eu tinha pegado quando os pais de Alex me arrastaram para o tribunal. Meu negócio de design gráfico decolou. Logotipos, capas de livros, sites, o que fosse. Eu estava ganhando o suficiente para viver confortavelmente, para respirar sem aquele peso constante no peito. Alex e seus pais não tiveram a mesma sorte. Eles não conseguiram pagar o aluguel do condomínio e foram despejados, e depois perderam o nosso antigo apartamento também. A última coisa que ouvi foi que estavam vivendo em um trailer caindo aos pedaços perto de um rio em Columbus. Alex me ligou uma vez de um orelhão de posto de gasolina, com a voz falha. Michele, me desculpa. Eu não consigo viver sem você. Podemos tentar de novo? Eu não hesitei. Você disse que se arrependeu de ter casado com uma mulher mais velha, Alex. Eu cansei de ser o seu auxílio financeiro. Adeus. Desliguei o telefone e nunca mais atendi uma ligação de um número desconhecido. Olhando para trás, eu vejo tudo com tanta clareza. Eu passei tanto tempo com medo de estar sozinha, pensando que precisava me segurar a Alex porque ele era a minha única chance. Mas ele não me amava. Ele amava o que eu podia dar a ele. Deixá-lo não foi apenas uma fuga. Foi sobre encontrar a mim mesma. Não sou mais a Michele sem graça e inútil. Eu sou uma mulher que construiu a própria vida, que aprendeu a valorizar o próprio coração. Não há pressa para casar, nem prazo a ser cumprido. Se eu tenho 30 ou 50 anos, eu vou viver nos meus próprios termos, e isso é o suficiente. Obrigada por ouvir a história de Michele. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.